em nossos corações. Este é um tema interessante para a nossa aula de hoje, vidência e audição. Normalmente, os fenômenos do plano fluídico para conosco são invisíveis. Normalmente nós não vemos espíritos, nós não presenciamos fenômenos, a não ser que sejam fenômenos de efeitos físicos, porque aí agem na matéria. Ou então esses que são especificamente chamados de fenômenos de evidência e de audição. Vamos lembrar a presença desses fenômenos nos relatos da Bíblia. Em Troade, o apóstolo Paulo, espiritualmente, ele vê um homem vestido à moda da Macedônia, que ele pede: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um espírito solicitando a ajuda de Paulo na Macedônia. Ou aquele pessoal de lá precisava ouvir a mensagem, os ensinamentos de que Paulo era o veículo, não é? Então foi feito esse pedido, esse chamado. Mas também tem um outro episódio, esse é de visão, de evidência. Mas tem um episódio muito interessante de audição. Samuel, quando ele ainda era um aprendiz no templo, e o instrutor dele era Eli, Samuel, à noite, escutou chamarem Samuel. Ele levantou e pensou que era o Eli que estava chamando ele. Correu lá. Pronto, me chamou, não é? Ele disse: eu não te chamei, vai te deitar. Ele foi deitar, mas novamente ele ouviu chamar por ele. Ele voltou lá, ele disse: não te chamei, vai te deitar. Na terceira vez que isso aconteceu, ele percebeu que o jovem estava ouvindo espiritualmente. Era um fenômeno de audição. Algum espírito lhe falava. Então ele instruiu o jovem: quando você ouvir chamar por você, responda assim: fala, Senhor, o teu servo te ouve. E aí começou para Samuel o intercâmbio com o plano espiritual através da faculdade mediúnica de audição. Agora vejamos em termos de doutrina espírita o que é isso de vidência e de audição. O que devemos entender por esse nome, vidência, audição? A explicação bem simples, que todos nós sabemos. É ver e ouvir no campo espiritual. Ver luzes, cores, seres, ambientes, cenas acontecendo, ou então ouvir sons e vozes. A vidência e a audição são fenômenos mediúnicos porque são causados pelos espíritos. E são fenômenos de ordem intelectual e não física. Se fosse efeito físico, todo mundo via e ouvia. Nesse caso, não. Só o médium ouve e vê. Então, são efeitos intelectuais, efeitos inteligentes, não é? Esses fenômenos são razoavelmente frequentes. Razoavelmente, mas eles não podem acontecer a todo momento. Já imaginaram se o médium de vidência e audição visse constantemente, ouvisse constantemente? Aí ficaria como essas pessoas obsidiadas, que não param de ouvir, não param de ver, e elas ficam completamente perturbadas, não é? Não, é razoavelmente frequente no médium de evidência e de audição. Então, ver constantemente seria inconveniente e perturbador. A gente pode tirar uma ideia, porque nós notamos que quando estamos no meio de muita gente, de uma multidão, há pessoas que não aguentam ir a um shopping num dia de grande movimento. Não aguentam ir a uma festa que fica aquele borborinho todo. A pessoa começa a se perturbar à vista de enxergar tantas coisas, não é? Então imagine a gente vendo, além do mundo corpóreo, o mundo espiritual, com muita frequência. O que será preciso para que os fenômenos de visão,
de audição aconteçam. Para o espírito, ele quer se fazer visível ou audível, ele quer que o médium o veja ou ouça. O que será que ele precisa, não é? O que é preciso é justamente isso. Primeiro, que ele queira. O espírito precisa querer. Segundo, ele precisa ter permissão para isso. Será que vem um espírito e diz, você pode, eu autorizo? Não, é dentro das leis divinas. Se estiver dentro das leis divinas, isso significa autorização espiritual, não é? É preciso também que os fluidos perispirituais do perispírito do médium e do perispírito do comunicante, que eles se combinem, que haja aquela combinação fluídica. Lembra que a gente fala sempre? A possibilidade de assimilação fluídica, afinidade fluídica, sintonia mental, afinidade fluídica. Para o caso da vidência e audição, precisa afinidade fluídica, não é? Em certos casos, o espírito é visto, mesmo sem ele querer. Ele estava escondidinho, ele não queria ser visto. Mas o médium viu, justamente por essa afinidade fluídica. O espírito é surpreendido, não é? Como é que ele me viu? Não é? Ou como é que me ouviu? Certo? Mas também, em outras ocasiões, o médium não queria ver, não queria ouvir e continua vendo e ouvindo. Não adianta tapar os olhos, não adianta tapar os ouvidos, porque ele continua em comunicação. Vamos ver como será que o espírito age para se fazer visto ou ouvido. Nós vamos pegar aqui alguns ensinamentos de André Luiz. Nós vamos aprender alguma coisa também agora. Como é que nós vemos e como é que nós ouvimos? Porque nós estamos tão acostumados a pensar assim. Eu abro meus olhos e eu vejo. Eu presto atenção e eu escuto. Mas não é bem isso. O Dr. Nubor Fakuri explica muito bem quando ele nos fala sobre o cérebro, as funções cerebrais, as zonas motoras, as zonas de percepção. Então a gente entende melhor, não é? Que nós já vamos devagarinho, eu estou querendo antecipar, não, mas vamos devagar. Vamos ver o que diz André Luiz. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, quer dizer que nós estamos sempre emitindo raios mentais. E o espírito vai atuar sobre esses raios mentais do médium. O desencarnado, o espírito, lhe transmite quadros e imagens. Mas do que ele se vale? Ele se vale dos centros autônomos de visão profunda localizados no diencéfalo, olha lá, no cérebro. Ele está atuando em relação à zona cerebral. Ou lhe comunica vozes e sons utilizando-se da cóclea. A orelha interna, o ouvido bem interno lá, né? Quando nós lemos isso a primeira vez, a gente diz, ai que esquisito, não é? Está diferente daquilo que a gente percebe, que a gente parece que usa sempre. Mas agora nós vamos lembrar, toda percepção é mental. Olha aqui. Olhos e ouvidos materiais estão para a vidência e audição, como os óculos estão para os olhos. Estes óculos, o que fazem para os meus olhos? Eles favorecem, eles aumentam, eles ajudam. Mas não é o óculos que vê. Quem vê é o meu olho, não é? Mas agora ele está dizendo que os olhos e ouvidos materiais estão para a vidência e audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de som para os ouvidos. São só aparelhos de complementação. Eu, espírito, para enxergar, eu uso, em relação ao mundo corpóreo, eu uso os olhos. Mas eu, espírito, se não tivesse os olhos, eu deveria enxergar do mesmo jeito. Então eu não enxergo por causa dos olhos. Bem, vamos ver.
Aí continua André Luiz a nos explicar. Num caso, a médium Celina ela pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos. Para ela está escutando pelos ouvidos. E supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. Ela tem essa impressão. Como nós, quando vemos, ouvimos, ela está pensando que é da mesma maneira. No entanto, isso resulta do hábito. Ela pensa que é assim, porque é habitual nela, né? Ainda mesmo no campo das impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. Não é extraordinário? A doutrina espírita, com esses estudos, ela confirma a ciência, mas nos esclarece também. É por isso que quem é espírita, quem frequenta os centros, é sempre compelido a leitura, ao estudo, não é? Porque nós aprendemos muitas coisas sobre nós mesmos, sobre como funcionamos nós encarnados. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons, imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. É mais do espírito ainda. É bom que a gente se demore um pouquinho nisto, para depois a gente entrar nos comentários mais comuns, não é? Todos os sentidos na esfera fisiológica, então no funcionamento do corpo, todos os sentidos que nós temos pertencem à alma. Que coisa! Então ouvir, ver, tudo que nós podemos fazer é da nossa alma. Mas como nós estamos encarnados, nós fixamos isso no corpo carnal. De conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra, para atuar num corpo. Então nós fixamos em relação ao corpo, mas nós temos essas faculdades na alma. Aí vem uma explicação muito clara. Vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite. Durante a noite, a pessoa se desdobrou. O corpo não está vendo, não está ouvindo, mas a pessoa continua vendo e ouvindo, não é? Quer dizer, ela não está vendo com os olhos, não está ouvindo com os ouvidos, mas ela está vendo, está presenciando cenas, está ouvindo sons. Então os órgãos do corpo estão inativos, mas continua a pessoa vivendo, sentindo. Então os sentidos são do espírito, da alma, né? Eu aqui pus uma observação. Surdos e cegos, às vezes eles ouvem e veem espíritos, quando eles estão em desdobramento, transcendendo o físico. O corpo é cego. Os olhos do corpo não permitem enxergar, mas ele como espírito enxerga. Só que eles às vezes, quando são cegos de nascença, eles não sabem se aquilo que eles estão percebendo é como nós, videntes, percebemos. Não é? Ele não sabe comparar. Mas o médium Mileco, por exemplo, ele contava que ele via espíritos. Ele era médium, ele transcendia o corpo, ele via espíritos. Então ele não tinha uma cegueira de escuridão total e sempre. Ele tinha condições de enxergar, transcendendo o corpo. Não é? Agora vamos
Vamos estudar, vamos recapitular o que é que o médium vê e ouve. A gente sabe, nós sabemos, mas vamos observar. O médium vê imagens e ouve sons reais. Pode ser. Mas também podem ser sons e imagens que os espíritos plasmaram. Plasmaram nos fluidos, eidioplastia, ou sons que eles produziram. Então, um som que o médium ouve, ele não pode, por exemplo, assegurar: ah, não, eles tocaram um sino lá no campo espiritual. Às vezes não tinha isso, mas os espíritos produziram um som para ele. Então, uma coisa que ele disse que, lá era assim. Não, não era assim, foi como os espíritos plasmaram para você ver. Então ele vê coisas reais às vezes, e às vezes o que foi plasmado pelos espíritos. Se aquilo que a pessoa vê está acontecendo no mesmo lugar em que a pessoa se encontra, ou longe dali, mas no espaço, então a gente chama isso de vidência no espaço. Tem local, está no espaço. Mas vidência no tempo é quando a pessoa vê cenas de coisas que ainda vão acontecer. É uma visão profética. Não aconteceu, mas ela está vendo. É uma coisa que vai acontecer ainda. Está no pensamento de alguém, está sendo projetado por alguém. Então é para o futuro. Ela está vendo no tempo. Ou então ela está vendo alguma coisa que já aconteceu. Ela vê a pessoa num tempo antigo, o que a fez, como estava. Ela ouve o que falou. Então isso é no tempo, certo? E também há dois modos de ouvir. Um é a audição interna. O espírito transmite telepaticamente aquela onda mental, ele interfere. Então o médium diz que ele está ouvindo dentro da cabeça dele. Ele está ouvindo no cérebro. Agora, se o espírito atuar mais sobre o aparelho auditivo do médium, o médium vai dizer que vem de fora. Está vindo de fora, certo? Ou ele ouve dentro dele, ou ele ouve chegando de fora, como o som que eu estou falando está chegando a vocês de fora. Não está dentro da cabeça de vocês, não é? Então é audição interna ou externa. É claro que, como todos esses fenômenos de mediunidade, de percepção da alma, o desdobramento favorece, não é? Menos interferência dos órgãos dos sentidos físicos. Aqui de novo a gente já vai lembrar, olha lá. Se é perispiritualmente, o médium então poderá ver mesmo de olhos fechados e ouvir mesmo de ouvidos tapados. Não adianta. No começo as pessoas que são inexperientes e estão sofrendo algum assédio, ou tem medo de espírito, né? Ainda não está bem acostumado, ela vê, ela pensa que fechando os olhos vai sumir. Ela abre devagarinho e está lá. Não sumiu, né? Ver ou ouvir espíritos em sonho seria mediunidade? Bem, algumas pessoas dizem mediunidade onírica, quer dizer, a mediunidade durante o sonho. É quando a pessoa consegue ver o plano espiritual, quando está desdobrado pelo sono, então nos sonhos espirituais, não é? Mas a rigor não constitui mediunidade de evidência e de audição. Podemos falar mediunidade onírica, porque a pessoa entra em relação com o plano espiritual, mas não especialmente mediunidade de evidência quando dorme, mediunidade de audição quando dorme, não. Mediunidade onírica, quer dizer, a pessoa entra em contato espiritual enquanto dorme no sonho, certo? Agora, não podemos também confundir com vidência. Allan Kardec tomou esse cuidado em O Livro dos Médiuns, não é? Ele disse que às vezes as pessoas falam de espíritos glóbulos.
as pessoas achavam que alguma coisa que elas veem, umas bolinhas, ela pensa que aquilo é espírito. Então também moléculas do ar. Os hindus às vezes dizem que é o prana, que é a vitalidade do ambiente, né? Os elementos vitais que estão no ambiente, e a gente nota isso quando a gente às vezes está recostado, tem uma janela, tem sol lá fora, então a gente vê assim aqueles minúsculas coisinhas brilhando, brilhando. Isso não é evidência mediúnica, isso é um fenômeno de ótica em relação aos nossos olhos, certo? Não é ver espíritos, não devemos confundir. Então, às vezes também algumas contrações do olho podem provocar centelhas luminosas. Isso não estamos vendo nenhum espírito de luz, certo? É muito interessante porque o Espiritismo nos fala da realidade, da vidência e audição espiritual, mas não nos deixa fanáticos, não é? Sabemos distinguir se é ou não é uma manifestação espiritual. Agora que a gente mais ou menos se posicionou, o que seria isso de evidência, mais ou menos como acontece, vamos ver quanto ao seu desenvolvimento. Essas duas mediunidades, vidência e audição, costumam acontecer muito juntas. Geralmente quem é médium de vidência também é de audição. Não é obrigatório isso, não é indispensável, mas costuma, é frequente. Tá? Mas os médiums verdadeiros de evidência e audição são aqueles que veem e ouvem bem com frequência. Não quero dizer a toda hora, mas frequentemente. Aquela pessoa que de vez em quando viu um espírito, eu tive a oportunidade de ver por 2 vezes que eu me recordo, e ouvi também por 2 vezes. Eu não sou médium de vidência nem de audição, certo? É muito esporádico. Mas aquela pessoa que vê com relativa frequência, que a pessoa se concentra, começa a ver o ambiente espiritual, a ouvir os sons, bom, esse é médium de evidência e de audição. E aqueles que são médiums, eles se apresentam em diferentes graus. Esses graus vão depender do desenvolvimento do potencial do próprio médium, ou do adiantamento dos espíritos que atuam sobre esse médium. Alguns espíritos não conseguem aparecer bem para o médium, estabelecer bem a ligação, ou fazer-se ouvir com perfeição. Então, às vezes, o problema está no grau de desenvolvimento do espírito, e às vezes está no grau de desenvolvimento do médium. Isso interfere. Pode enxergar mais ou menos, ouvir mais ou menos. Allan Kardec também tomou cuidado de orientar neste campo. Se as faculdades já existem de ver e ouvir espontaneamente, é uma coisa. E também nós podemos favorecer a sua manifestação. O que nós fazemos no 2º ano? Nós não ensejamos os exercícios, ambiente propício, concentração, rogamos a Deus para que os fenômenos aconteçam. Então nós estamos auxiliando, favorecendo. Podemos fazer isso também. Mas é preferível deixar a coisa natural. Por quê? Por isso que a gente não força muito o fenômeno de evidência. Vamos fazer exercício de evidência e fica todo mundo querendo ver. Porque de repente a pessoa se sugestiona. Entram essas interferências, não é? Nós temos poder de ideoplastia, nós podemos plasmar nos fluidos. Então, esse excesso de querer ver, algumas pessoas dirão, não, mas eu quero ver. Por quê? Outra pessoa ali vê, eu também quero ver. Não, eu vou ver, eu quero ver. Aí ela acaba se sugestionando e produzindo um fenômeno que não é de evidência.
é uma idioplastia, é uma imaginação nossa, ou maus espíritos, quer ver? Então, não é? Podem interferir. Então, nós estamos no trabalho mediúnico. Vamos dizer que já desenvolvemos as possibilidades de evidência e audição. E agora, o que é que a gente vê e ouve? Pode ser coisas boas e pode ser coisas más. É como o médium de psicofonia. O espírito se aproxima, envolve a pessoa, e pode ser um espírito suave, que passa uma emoção linda, que deixa a pessoa encantada, e às vezes pode ser um espírito sofredor, um espírito dolorido, que passa a impressão de angústia, ou outro é agressivo, outro é rebelde, e o médium sente essas coisas, não é? Boas ou más. Não tem problema do médium intermediar espíritos bons ou maus. A função dele é ser intermediário. Não há problema nenhum. Não precisa só intermediar espíritos bons, só ver coisas lindas. Às vezes você vendo alguma coisa desagradável, você está conhecendo melhor quem é o espírito, o que ele pretende, o que está acontecendo da influência do espírito sobre as pessoas. Isso são informações úteis, necessárias, como os nossos olhos. Com os olhos que são maravilhosos, e a gente sempre agradece a Deus poder enxergar, nós vemos coisas lindas e coisas feias, porque elas fazem parte do mundo. E nós não vamos dizer, meu Deus, só quero ver coisa linda. Não vamos, né? Tem olhos para ver, então tem a faculdade de evidência, é para observar o que for necessário, o que existir no campo espiritual, não é? Agora, nós temos um pouco de defesa. Quando a gente está olhando, ouvindo, nós não devemos nos deixar perturbar, como na Terra. Tem coisa bonita, coisa feia, atitudes erradas, perigosas. Nós estamos olhando e tomando as nossas providências, não é? Então, assim também, sem nos perturbarmos. O médium de vidência e de audição observa sem se perturbar. Se forem coisas inconvenientes, o que é que ele pode fazer? Ele fecha os sentidos espirituais, ele bloqueia, ele tira a mente daquela observação, ele ocupa-se em outras atividades. É uma grande defesa. É a mesma coisa que está aqui uma criança querendo chamar a nossa atenção. E ela faz bicagens, e ela brinca, e ela fala, e conforme o caso a gente ignora. Não é? Então, da mesma maneira em relação aos espíritos. Nós não somos obrigados, não precisamos. Só o necessário para nós entendermos. E podemos buscar o amparo da oração, dos passes, da assistência espiritual, sabe quando? Quando é uma ação espiritual que já está perturbando, está dificultando. Então a gente busca amparo em relação à ação daquele sobre nós. Se o que vem e ouve lhes agradar, gosto, que coisa bonita, que coisa interessante, cuidado, né? Ainda assim é preciso verificar se é verdadeiro, se é bom e se é oportuno. Não é só porque é agradável. E daí? Então, por exemplo, fico vendo flores. Flores e mais flores, flores e mais flores. E daí nós estamos numa reunião de trabalho, de serviço, de aprendizado. Fica só vendo flores, fica vendo gravurinha. Por que está só vendo gravurinha? Perceberam? Aí a gente já se alerta. Por quê? Não é inspiração. Agora, claro que podemos ver flores. Às vezes são flores derramadas no ambiente. Às vezes são crianças que vêm trazendo flores para ofertar às pessoas. Tudo bem, mas dentro de um propósito. Não só, não o tempo inteiro. Porque às vezes as pessoas ficam fascinadas por aquilo que vem, né? E nós devemos sempre lembrar, às vezes
Porque o médium de evidência e audição não vê só na reunião mediúnica. Ele vê em muitas oportunidades. E às vezes ele se encanta, ele fica atraído, não é? E ele acha muito interessante, muito agradável. Mas cuidado, será que os bons espíritos ficam o tempo inteiro fazendo a gente ver coisas? Se apresentando para nós, entretendo-nos, ele não tem mais o que fazer? Um bom espírito tem sempre tarefas e ocupações. Ele se comunica conosco, mas ele não fica o tempo inteiro junto a nós. Certo? Quando começa o espírito a ficar muito tempo conosco, então ele é um espírito que ainda não está bem encaminhado nas equipes espirituais. Pode não ser mau, pode não ser malévolo, mas também às vezes não está ainda em atividade maior no plano espiritual. Os bons espíritos respeitam nossas atividades básicas terrenas. Eles não querem absorver a nossa atenção. Sim, porque sabe por que nós dizemos isso? Porque há pessoas que começam a enxergar espíritos, não é? Então ela está na casa dela, ela está fazendo almoço, está vendo espírito e ouvindo espírito. Está varrendo a casa, está vendo espírito e ouvindo espírito. Não, esse espírito não tem trabalho, não tem ocupação. Então a gente começa a perceber que não é adequado. Há um momento que ele pode ver, está na casa dele, ou mesmo cozinhando e viu, tudo bem. Mas não pode ser o tempo inteiro. Isso é obsessivo. Ou pelo menos o espírito não está bem encaminhado. Certo? Mas às vezes a pessoa não se dá conta porque ela acha tão interessante. Às vezes pessoas muito solitárias e começam a ver presenças espirituais, não se sente só. Né? E assim por diante, mas tem que tomar cuidado. Vamos conversar agora um pouquinho. Nós falamos de evidência e audição mediúnica, transcendendo o corpo, por ação dos espíritos. E talvez que muita gente diga, eu gostaria de ser um médium vidente, eu gostaria de ser um médium de audição, por que eu não sou? E a pessoa gostaria muito de ter essa capacidade, essa faculdade. Mas todos nós que não somos cegos, nem surdos, nós vemos e ouvimos. Não é verdade? Precisa ser médium para ver e ouvir? Não. Todos nós vemos e ouvimos. E o que será que nós estamos fazendo com essa faculdade que possuímos de ver e ouvir? Como é que estamos usando? O que a gente faz com a nossa visão? Então a gente fica pensando, seja médium ou não, nós cristãos que seguimos o Cristo, nós devemos ver e ouvir com sabedoria. Nós não vamos empregar mal esta nossa faculdade. A gente quer ser médium de evidência, mas você já está enxergando. E o que é que você faz com o que você enxerga, não é? Então, olha, ficar espreitando as falhas do próximo. Apontando. Não. Fixar-se nos aspectos negativos do que vê. Nós fazemos isso, não é verdade? Mas não é por maldade, é um pouco de ignorância. Nós ainda não nos orientamos. Então, para a gente mesmo, a gente sempre fica se educando, se alertando. Às vezes a gente está fazendo e depois a gente diz, não devo. Olha, isso não é bom, por que eu estou fazendo isso? E pensa diferente, e modifica, não é? Leviandades, calúnias, intrigas, maldades. Olha, o dia inteiro, pessoal, né? Se a gente deixar, é sempre assim. O ambiente terreno, infelizmente, no nosso mundo, é sempre fofocas, calúnias, intrigas ou leviandades, não é? E nós estamos no meio disso, vendo e ouvindo. Quanta coisa que entra, né? Pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Nós vamos procurar olhar as pessoas com compreensão e fraternidade. Se nós pudermos sempre olhar as pessoas, tem até uma frase lá em casa que eu acho linda,
não sei, é de uma oração: Senhor, quero ver as pessoas, os teus filhos, como tu mesmo os vês. Olha o olhar de Deus. Deus não fica olhando para nós, criticando, acusando. Deus nos olha como um filho amado que está em crescimento. Só se precisa de ajuda, o amor dele por nós, não é? Assim que a gente devia olhar as pessoas com compreensão e fraternidade para entender e ajudar. Ouvir compassivamente aos que sofrem para consolá-los. E aqueles que estão pedindo alguma coisa para atendê-los naquilo que pudermos. Além disso, também o cristão é discreto. O cristão não propaga o que vê e ouve, nem mesmo pela mediunidade. Então não pode nunca dizer o que viu ou ouviu? Pode. Conversa com o dirigente, vê se é oportuno, até que ponto. Quando se refere a uma pessoa e a um alerta, às vezes a gente não chega para a pessoa e diz assim: olhe, eu vi um espírito que estava assim, assim, ou ouvi o espírito falar isso. A gente não fala. A gente passa a ideia, o recado, mas não diz que foi um espírito. Porque se você disser, as pessoas não desgrudam de você e querem que você fique sempre dizendo para elas se tem espírito por perto e o que é que está falando. Então defenda-se. Em algumas raras ocasiões, conforme as pessoas, o médium dirá. Se não, ele apresenta o assunto. Vamos dizer que há um espírito querendo alertar que a pessoa está meio irascível e que a pessoa está meio agressiva, que aquilo é perigoso. Então a gente poderá dizer: acalme-se um pouquinho, isso não faz bem para você, não é? Fique mais calmo, que vai tudo ocorrer melhor. Eu sou teu amigo, estou aqui ao teu lado. Pronto, acalmou a pessoa, passou a mensagem e não precisou dizer que era um espírito. Certo? Verdade. O cristão não propaga o que vê e ouve, nem mesmo o que vem pela mediunidade, sem antes passar pelas 3 peneiras. Quem lembra essa historinha? São as 3 peneiras? Não é? Verdade, bondade e necessidade. Isso é verdadeiro? Isso é bom que a gente passe adiante? É necessário? Porque às vezes as coisas são verdades, é bom, mas não é necessário. Mesmo assim não é necessário, não é? Comunicar o que a gente viu ou ouviu. E como fecho, eu trouxe de André Luiz, do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, uma mensagem falando de ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. É uma questão de educação, não é? Nós estamos justamente aprendendo, sendo educados na aula, não é? Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Às vezes a gente é acolhido numa casa, não é? Com alegria, com bondade, e a gente está dizendo: esse pessoal é desmazelado, olha como estava a casa deles, não é? Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, às vezes a pessoa não constrói bem as frases, não é? Apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem lhe anotar o desalinho gramatical. Às vezes, para mim, é meio difícil quando eu escuto o pessoal ler na reunião, né? Eles fazem a leitura de uma página do Evangelho. Então, eles estão lendo e eles falam: é mister que façamos isso? Ele vai: é mister. Mas eu fico quieta, não é? A pessoa está dando o melhor de si, né? Ou então diz assim: não façamos ao trem, não tem trem nenhum aí.
é outrem, outro, outra, outrem. Mas são palavras antiquadas e o pessoal às vezes não pronuncia corretamente. Então vamos ver se a gente consegue não se prender a essas pequenas imperfeições, não é? Veja com bondade e ouça com lógica. É interessante isso de ouvir com lógica. Eu me recordo que eu conhecia um pouquinho o inglês, como conheço é pouco. Mas lá em São Paulo, trabalhando no MAP, havia um senhor inglês. E ele não falava quase o português. E ele então queria às vezes se comunicar. E o pessoal não entendia. E eu entendia. Ele disse, como é que você me entende? E os outros não entendem. É porque eu olhava para ele e eu procurava sentir o que ele queria dizer, e não tanto as palavras que ele estava falando. Não é? Uma vez, para uma amiga muito querida, Odila Gisou, eu escrevi uma poesiazinha e dizia assim, que toda palavra em si é quase nada, e somente por si não forma sentido. Mas quando o amor as apreende e o sentimento lhes dá colorido, dá-se um milagre que ninguém entende, de um ter falado e o outro compreendido. Que lindo, não é? Realmente é assim. É aí, por isso que na entrevista, na casa espírita, ouvir as pessoas ou dialogar com os espíritos, é prestar atenção, estar com o coração, não é? Aí se consegue falar com o espírito, que ele consiga aceitar, entender, e nós também entendemos a ele. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atisnar-nos o pensamento. Não é fácil isso, mas é uma educação dessas nossas faculdades, não é? Vamos ver se a gente consegue. É que o nosso mundo está sempre usando de malícia, de más intenções, de dupla intenção. Então a gente fica viciado, a nossa mente. Então quando se ouve qualquer coisa, determinada palavra, pronto, a mente já escorrega, não é? É até um sofrimento isso. Porque já imaginaram, lembra o tempo em que nós éramos crianças e não tínhamos essas imagens erradas do mundo? Então a gente se comunicava com pureza, não é? Coisa linda. E nós fomos perdendo essa pureza no mundo. É algo a suportar. E quanto possível, não endossar, não descer a mente, não é? Por isso que também falando na tribuna, ou no centro, dialogando com os espíritos, a gente sempre tem cuidado com as imagens que a gente possa estar projetando. Nunca podemos deixar a imagem descair, provocar reações inferiores nas pessoas, nos espíritos que se comunicam. E é por isso que às vezes certos espíritos querem nos falar de um modo inconveniente e nós temos toda a autoridade moral para dizer, meu irmão, respeite o ambiente. Nós não podemos deixar que ele continue naquela ordem de ideias, porque às vezes nós estamos alertados, mas os outros companheiros nem sempre estão, são meio novatos. E a mente já está acompanhando as sugestões mentais, não é? É muito delicado isso. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que lhes propinar veneno através dos ouvidos. Nós temos que prestar bem atenção, não é? O que é que a gente está passando para os amigos? Uma impressão negativa ou maldosa é veneno. É um veneno espiritual. Tá? Vocês vão dizer, nossa, quase que a gente não pode falar, quase que a gente não pode... É uma educação. Porque as pessoas bem educadas, elas só falam coisas edificantes. Quando as pessoas descaem no ambiente, ela se reserva. E quanto possível, ela coloca um assunto novo. Não é? Então, nós estamos nos educando.
aprendendo com esses espíritos superiores, não é? Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. É no livro Sinal Verde, linda página, não é? E é por isso que a gente colocou, porque nem todos de nós somos médiums de evidência ou de audição. E se falarmos só da mediunidade, é um estudo instrutivo, mas mesmo para o médium de evidência e audição, não ficaria a mensagem cristã, que é a valorização da capacidade de ver e de ouvir. Não é? Alguma perguntinha? Tudo bem? Quem aqui é médium de evidência ou de audição? Terezinha, eu sou novato na mediunidade, há 2 anos, e às vezes você tem imagens que é produzidas na mente, né? Sim. Isso não significa que é médio de evidência ou médio de audição. Não. Nas minhas comunicações a gente vê, às vezes, vê algumas cenas, alguns ambientes. Isso é muito comum acontecer, mas eu acho que não é. Isso não só chega. Né? Ver a cena assim, Isso. Que não tenha ligação com a manifestação de espíritos, não pode não significar. Certo. Agora, vamos prestar atenção. Certo. Porque vamos dizer que você está no ambiente, está procurando orar, está procurando contribuir com a reunião, e você começa a ver uma cena. Por que você está vendo aquela cena? Se tiver relação com algum caso que você vai ser um intermediário ou outra pessoa, então você percebeu no ambiente. Realmente aí é mediúnico. Sim. Aí é mediúnico. Outro dia, já faz um mês, nós estávamos na aula também, e eu comecei a sentir cheiro muito forte de flores, né? E naquele dia a comunicação começou com um velório. O ambiente do velório, isso. Você sentiu. Exatamente. Minha cidade sentiu um cheiro muito mediúnica. forte. Então, mas não tem a ver, não tem evidência nem... Você às vezes não é médium de psicofonia. Certo. Você não vai receber o espírito para ele falar por seu intermédio ou escrever. Mas você é sensível para perceber o que acontece no campo espiritual daquele comunicante. Você sentiu como ele sentia, o que ele emanava. E isso é muito importante, às vezes, para ser um dialogador, você já captou alguma coisa a mais. Para termos, às vezes, certeza de que havia um espírito se comunicando através de um médium, você não é propriamente um médium, mas você poderia dizer, não, eu senti perfeitamente aquilo que o espírito estava falando, eu vi o ambiente ao qual ele estava se referindo, certo? Então, isso pode sim ser uma mediunidade. Se tiver alguma relação com o andamento dos trabalhos da mediunidade, então está funcionando, de certa maneira, a sua sensibilidade mediúnica, está assim. Porque você não viu porque viu. Você não idealizou aqui. Você observou porque estava sendo enganado pela mente de algum dos espíritos. Com intenção ou não de se fazer visto ou ouvido. Mas ele vibrava, ele sentia e você captou. Certo? Ajuda muito isto. Nós tínhamos um senhor também, que ele sentia muito cheiros. E nem sempre era agradável, porque às vezes o espírito se sentia ainda em decomposição do corpo, ou era o cheiro das flores, do velório ou da vela. O espírito estava impregnado, vivendo aquele ambiente, aquele momento. E ele sentia. Nem sempre, às vezes, por exemplo, espíritos muito rebeldes, agressivos, maldosos, e que exalavam um determinado cheiro que persistia nele, né? Como que penetrava pelas narinas. E então a gente orientou, seja caridoso. Esse é o clima desse espírito, é o que ele vive, são os fluidos que ele emana e nos quais ele respira. Então seja caridoso, procure emanar para ele o melhor que você puder. Né? O normal, assim, eu já senti
na última aula que eu faço lá no parque, enquanto eu acredito que seja elemento de sustentação. Aí o espírito do lado estava agradecendo, estava falando que ia voltar e tal, e eu, assim, como se estivesse olhando daqui, assim, uma luz lilás descendo e fazendo assim na sala. Isso é normal? Você viu, ver, é um fenômeno de evidência. Ver luz, som, cores, certo? Movimento de alguma coisa, você está vendo espiritualmente. Não havia luz nenhuma na sala, havia? Não, só do sol. Então, como é que você viu uma luz lilás? E você estava desejando ver não aconteceu, você viu espontaneamente, não é? Os espíritos estão trabalhando no ambiente e eles produzem efeitos luminosos, não efeitos físicos, efeitos no campo fluídico, luzes, sons, e a pessoa capta alguma coisa. A melhor comparação que eu posso fazer é que às vezes nós somos como a criança de colo, que está começando a enxergar e a ouvir. Só que os adultos ao redor vêm e balançam um chocalho para chamar a atenção da criança. Vem alguém passou na frente dos olhos da criança. Ela não sabe nem direito o que ela viu, mas que ela viu alguma coisa, ela viu. Ela não sabe por que aquele barulho, mas que ela não escutou, escutou. Então nós às vezes não temos assim tanta compreensão. Por que eu estou vendo isso? O que é isso? O que eu estou ouvindo? Por que eu ouço isso? Nós estamos exercitando a nossa capacidade espiritual, mas ainda não estamos bem desenvolvidos, como alguns médiums que ficam bem serenos, prestam bem atenção, se isolam do restante e conseguem nos dizer muita coisa do que estava acontecendo. Ele vê ou ouve com mais clareza, com mais capacidade. Mas nós, às vezes, estamos vendo ocasionalmente algum relâmpago, alguma situação, alguma projeção luminosa, alguma palavra, certo? É porque eu não vejo quase nada, entendeu? Por isso que eu perguntei. E às vezes também, 2 vezes, uma no salão, lá do SEAC, e outra vez em outra aula, eu vi as vibrações vindo e passando por mim. É o que a gente diz, às vezes a pessoa está assistindo a aula e quer sair para tomar passe. Não precisa. Se você está ali na sala, prestando atenção, buscando ideias elevadas, você está dentro do campo de trabalho daqueles espíritos benfeitores. Eles estão recolhendo fluidos, eles estão trabalhando com as ondas mentais, eles estão partilhando, socorrendo. Você não precisa sair da aula para receber um passe, a não ser que você esteja muito perturbado, com muita dificuldade. Normalmente não. Quem já viu alguma coisa em reunião mediúnica? Ele disse que viu assim, dessa maneira, mas ninguém mais viu nada. Eu citar mais um caso que eu tive faz também. Sim. Eu estou há quase 2 anos, desde quando eu iniciei o contato, a comunicação mediúnica. Sim. Uma foi interessante, foi até com o Lauro, quando me permite falar. Lauro é dirigente na segunda-feira, e naquele dia um irmãozinho que veio comunicar, ele aparentemente parecia ser uma pessoa que coordenava um banda, né, naquele tempo antigo, né? Ele tinha um certo poder. E na minha mente veio assim: eu quero falar com você, é você que vai falar comigo. Ele falava desse jeito, me envia o Lauro na cabeça. O Lauro é dirigente, ele quase não atende, ele fica mais na coordenação. Como ensinar. Quando de repente o Lauro assim: o que você quer? Eu estou aqui, vou. Aqui me girou todinho, evidentemente. Não sei se o Lauro lembra ou não, ele participou várias vezes. Aqui me deixou impressionado, porque eu sou iniciante também, né? E foi até. A Terezinha sabe, né, Terezinha? Que tem audiência. Sim, a audiência e visão. E ele começou a desafiar depois ele, com toda a calma, foi dominando ele também, foi conversando e tal, e foi. Eu tive uma ocasião, eu não sou médium vidente de audição. Como eu disse, eu vi umas vezes e ouvi umas vezes. Agora, e também às vezes sem nenhuma mentalização para ver. Uma reunião nossa da mocidade,
era mocidade, mas não de jovenzinhos. Então a gente tinha uma reunião mediúnica, era permitido pela casa. E numa dessas reuniões eu estou lá orando, vibrando, e de repente apareceu assim a minha visão mental, apareceu um campo de lírios amarelos. Eu nunca tinha visto um campo de lírios. Eu via no jardim touceira de lírios, não é? Uma touceira de lírios, bonitos, amarelos, mas não, eu vi um campo inteiro. Era lindo, né? Aquele verde bem vivo, porque a gente vê do plano espiritual, são as mesmas cores, mas elas têm vida. É um colorido extraordinário, né? Então eu via aquele campo verde a perder de vista e todas as flores amarelas, não é? Era muito lindo, mas eu não sabia por que eu vi. Do que era aquilo? Que relação teria? Nas comunicações não ouvi nada, mas eu vi. Né? Bom, passa um tempinho, nós vamos ao cinema assistir Dr. Zhivago. E de repente eu estou lá assistindo, aparece o campo de lírios. Tem lá, né? Tem. Aqui no Brasil a gente não vê campo de lírio assim. Aquele campo, eu falei, olha o que eu vi, olha o que eu vi. Quer dizer que a gente pode ter evidências, não é, projetadas pelos espíritos ou rememorativas para nós de alguma situação. Mas é como eu disse, a gente parece uma criança. A gente não sabe por que está vendo, não é? Mas era tão lindo, me impressionou, porque eu vi com clareza. Demorou. Eu não estava falando nada para ninguém, porque eu estava na reunião, né? Eu estava fervorosa e olhando, interessada naquele campo lindo, né? Deve ter demorado alguns segundos, não chegou a um minuto, mas para mim era demorado, não é? Porque eu vi bastante. E eu não sabia que isso existia na Terra. Então a gente foi ver que realmente existe. Muito bem. Acho que podemos encerrar, não é? Que seja um bom exercício, que aquilo que vocês vão ir durante toda a sua vida de trabalho prático, que seja realmente muito útil, muito esclarecedor, muito alentador. Em certas horas vai ser alentador, não é? Então, obrigada a vocês. Se ele conseguiu retornar ao normal, o médium deve procurar voltar sozinho ao seu normal. Mas você, dialogador, tem que prestar atenção se ele conseguiu. E ajudá-lo a se recompor, não é? Concluímos a manifestação. Se for um espírito mentor, um espírito benévolo que veio, ajudou ou deu uma mensagem, vamos agradecer. Como? Recebemos uma presença dessa que nos ajudou, e a gente não agradece? Termina, o espírito fala, a gente fica quieto. Não, vamos ser educados, vamos agradecer, vamos mostrar que a gente entendeu, que a gente recebeu aquela ajuda, aquela presença, aquela mensagem, não é? Se for um espírito amigo, às vezes até usual, conhecido nosso, ele chegou, conversou, ele costuma vir de vez em quando. Então agora, mais uma vez ele veio. Quando ele se afastou, nós fazemos uma saudação. Estamos sempre felizes quando você vem, que Deus o abençoe, que você tenha sempre oportunidades de crescimento. A gente faz uma saudação amiga, né? De despedida. Se for um espírito sofredor, a gente dá aquelas orientações finais, seja para acompanhar os amigos espirituais, para ter confiança que vai melhorar a cada dia, a gente dá umas orientações. Se for um espírito rebelde, adversário do bem, a gente vai adverti-lo, não é? Você viu, meu irmão, não é? Poderia ter aproveitado esta oportunidade, você não quis. Nós respeitamos o seu livre-arbítrio, mas procure não perder oportunidades tão boas quanto esta, né? Para o seu progresso, o seu bem-estar espiritual. Veja se você consegue, da próxima vez, aceitar essa presença e trabalho dos bons espíritos. E ao final da reunião geral, antes da prece, a gente ajuda no despertamento e recomposição de alguém que precise. Então, antes de fazer a prece de encerramento,
a gente sempre pergunta: estão todos bem? Alguém precisando de ajuda? E naturalmente todo mundo, na grande maioria, está bem, já conseguiu recuperar-se, não é? Então aí a gente faz a prece de encerramento. Tudo bem? Agradeço pela atenção e paciência de vocês.